Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Assim como eu falei na última aula, nessa agora nós veremos algumas opções um pouco mais avançadas em relação a se trabalhar com formas no CorelDRAW. Primeira ferramenta que nós trabalharemos é a ferramenta de borda. Ela é bem simplesinha e está relacionada, como diz o próprio nome, à borda do objeto. Para demonstrá-la, eu criei aqui um pequeno retângulo e nós vamos trabalhar a borda dele. Existem duas maneiras de se trabalhar na borda de uma forma. A primeira e mais básica delas é selecionar o objeto e, neste menu contextual, selecionar as opções de espessura. Por exemplo, 2 pixels, que é o por padrão, 20 pixels, ou até mesmo nenhuma borda. Vou voltar aqui para 2 pixels. Uma outra maneira é através do... e a outra maneira é através da ferramenta de borda. Um detalhe, o CorelDRAW X7, ele por padrão não vem com essa ferramenta na caixa de ferramentas. Por isso, nós vamos ativá-la. Para fazer isso, deve-se apertar este pequeno botão no canto esquerdo inferior do CorelDRAW. Ele, ao clicar nele, aparecerá diversas opções que estão presentes nessa caixa de ferramentas. Deve-se selecionar a opção Menu Desdobrável Contorno e Caneta de Contorno para podermos trabalhar com os contornos. Feito isso, selecionamos o objeto e aqui em contorno temos também opções de espessura, cor de contorno e algumas opções ainda mais avançadas, como estilo do contorno, os cantos como aparecerão, se haverá setas e etc. E, além disso, há uma outra maneira de se trabalhar com as bordas. Só que essa maneira ela não interfere na espessura, mas sim somente na cor. Que é, nessa paleta de cores do lado direito, selecionar alguma das cores utilizando o botão direito do mouse. Por exemplo, eu vou aumentar aqui um pouco essa espessura para 20 pixels, para facilitar a visualização, e vou mudá-la para a cor vermelha. Como eu faço isso? Eu chego aqui na cor vermelha e, com o botão direito, eu seleciono e pinto a borda de vermelho. Para todas as formas é a mesma regra. Pode-se também fazer isso através no menu que nós ativamos, cor do contorno, e temos opções ainda mais avançadas para o trabalho de cores do contorno. Uma outra ferramenta que utiliza-se bastante são os espelhamentos. Os espelhamentos são bastante úteis para situações onde precisa-se duplicar um dado objeto ou um dado conjunto de objetos, e esses objetos duplicados devem estar simétricos ou de algum modo simétricos ao original. Para isso, nós temos duas opções de espelhamento, que é espelhar horizontalmente e espelhar verticalmente. Para utilizar qualquer um desses espelhamentos, basta selecioná-los. Um exemplo do horizontal e do vertical. Bem, em uma das videoaulas eu já apresentei também a função de agrupamento. Estou ressaltando que ela pode ser feita selecionando todos os objetos, e pode ser feita botão direito sobre os objetos selecionados e ir em agrupar, ou selecionar todos os objetos e Ctrl G.
Para desagrupar, botão direito e desfazer agrupar ou desagrupar, ou então Ctrl U. Certo. Ainda falando dessas ferramentas um pouco básicas, mas bastante úteis, nós temos a rotação, que eu mostrei bem por cima no exercício das elipses, e as de escala, ângulo, rotação e etc. A forma mais fácil de se realizar a rotação é selecionando os objetos, clicando-se no centro e, através dos controles apresentados, realizar a rotação. Há também uma outra maneira, que é através desta pequena caixa de texto aqui, onde, através de números, pode-se alterar o valor de rotação dos objetos. Bem, por fim, uma função também muito importante e um pouco mais complexa em relação às que eu apresentei até agora é a de converter um objeto em pontos e em curvas. Bem, primeiramente deixa eu desagrupar estes objetos aqui e puxar só este retângulo. No primeiro momento, observando isso aqui, nós temos apenas o objeto em si, mas nós temos o CorelDRAW nos dá a possibilidade de, através desse objeto como base, por exemplo, transformá-lo numa forma completamente diferente, convertendo ele em pontos e trabalhando cada ponto em separado. Para fazer isso, há duas maneiras. Uma é selecionar o objeto e apertar nesse pequeno ícone aqui, converter em curvas, ou da bolinha com quadradinhos nela, ou apertar a combinação Ctrl Q. Bem, após fazer isso, o objeto foi convertido em curvas, só que a seleção simples não nos permite alterar os pontos dessa curva. Para fazer isso, nós, nessa segunda caixinha aqui, selecionamos a ferramenta Forma. Pode-se ver que aqueles controles de transformações de tamanho do objeto desapareceram e um pequeníssimo pontilhado e alguns pontos bem pequenininhos apareceram na forma. Estes são os pontos que nós utilizaremos para fazer alguma modificação na forma. Vamos pegar aqui um dos pontos pré-definidos e selecioná-lo. Ao selecionar, a opção mais básica que nós temos é arrastá-lo e modificar assim, por conseguinte, a forma. Por exemplo, puxei os dois pontos aqui e criei um trapézio. E também podemos criar novos pontos. Para criar, basta clicar-se duas vezes sobre algum ponto da linha do objeto que o ponto será criado nesse local. Por exemplo, aqui, 2 cliques no botão esquerdo, criei um ponto. Posso adicionar mais 2 cliques aqui, outro ponto, mais 2 aqui, opa, mais 2 aqui. Há algumas pequenas dificuldadezinhas sobre os pontos que variam das configurações deles. É normal algumas pequeníssimas complicações acontecerem, algumas dificuldadezinhas. Bem, além dessas opções, criar pontos, etc., nós podemos ainda modificar o comportamento desses pontos. Por exemplo, aqui pode-se ver que os pontos geram formas, digamos assim, retas. Mas, se por exemplo precisarmos de pontos curvos, podemos pegar um ponto em separado e convertê-lo num ponto de curva. Vamos, por exemplo, pegar este ponto aqui, esse vértice, selecionamos ele e neste botão aqui, converter em curva, convertemos este ponto numa curva. Se prestar bastante atenção, dá para ver uma pequena setinha aqui. Essa seta
ela é a que define a curvatura do ponto. Aqui ela apareceu com maior destaque agora. Ela é que altera a curvatura do ponto. O ponto circular também possui algumas opçõezinhas para ele. Por exemplo, a suavização do nó. Há também, além da suavização do nó, a criação de um nó cúspide, ou seja, um nó com ângulos agudos. Aqui eu não consegui habilitar a opção de nó simétrico, mas também pode-se construir nós cujos laterais deles lados sejam modificados de maneira simétrica. Em geral, utiliza-se a suavização do nó. Um ponto curvo também pode ser, caso necessário, ser convertido de volta para um ponto de linha, como mostrei aqui. E a criação de nós, além dos 2 cliques, pode ser feita através deste pequeno botão aqui, adicionar nós, que adiciona nós a forma. Observamos aqui vários pequenos nós criados. Certo. A importância dessa ferramenta de forma é que, através dela, diversos tipos de figuras avançadas podem ser criadas. Vamos aqui fazer um exemplo com um bonequinho, não, com um retângulo não, com uma elipse. Somente com uma elipse nós temos a possibilidade de criar um personagem até um tanto complexo. Vamos então, primeiramente, converter em curvas. Aqui nesse botão ou Ctrl Q, selecionar a ferramenta de forma e vamos criar alguns pontos e fazer as partes do personagem. Tentem seguir este exemplo, porque a partir de agora essa ferramenta de forma vai ser bastante utilizada. Ela é uma ferramenta relativamente complexa e que, em funções como de desenho, como vetorização e etc., são muito usadas. Vamos lá. Vamos criar um ponto aqui, que vai ser uma das nossas âncoras, e mais um ponto aqui, outra âncora nossa, e um terceiro ponto no meio, no qual utilizaremos aqui para puxar uma das perninhas. Vai dar para puxar isso um pouco no lado para engrossar uma das pernas. Certo. Faremos o mesmo aqui do outro lado. Um ponto de âncora, outro ponto de âncora, e entre eles o ponto que utilizaremos para puxar a perna. Certo. Já temos as duas perninhas do personagem. Faremos o mesmo com o braço. Um ponto de âncora, outro ponto de âncora e o ponto central que utilizaremos para fazer o braço. Ficou muito fino, puxar isso aqui um pouco para cá, isso aqui para cá, para crescer o personagem. Certo. Fazendo o mesmo aqui do outro lado, puxar aqui uma linha guia, fazer mais ou menos alinhado. Aqui uma guia, aqui outra guia, um bracinho feito, mais um. Certo. Agora que temos os bracinhos feitos, temos o corpo do nosso personagem, vamos adicionar mais algumas elipsezinhas a ele. Vamos fazer alguns olhos, 2 olhos. Isso aqui será a boca dele. Observem que, apesar de não ter sido uma alteração muito brusca
na forma da elipse, isso aqui é uma forma considerada complexa e existem outros meios de se fazer este desenho aqui, só que esse é com certeza um dos mais simples e também leves, economizando em objetos, certo? Vamos agora prosseguir no desenho. Convertemos isso aqui em curva, utilizando a ferramenta forma, e vamos dar isso aqui mais um aspecto sorridente. Abrimos mais a boca do personagem, diminuímos aqui. Como eu já disse anteriormente, as setinhas elas controlam a curvatura. Então, esse controle de curvatura pode servir, por exemplo, para diminuir ou aumentar algum ponto de uma circunferência e etc. Vamos lá. Eu peço novamente para quem não estiver fazendo junto que faça, porque é importante a prática, principalmente dessa ferramenta, certo? Aqui já está com mais aspecto de boca. Vamos adicionar uma pupila bem simplesinha. Pupila não, a íris. Deixar ela em forma de pizza. Vamos rotacioná-la para ficar assim. Mesma coisa com o objeto anterior. Certo. Agora, por fim, vamos adicionar só para fins de embelezamento um banner. Vamos com o botão direito aqui escolher uma borda para ele, uma borda laranja, aumentar a espessura dele, para 16, e com uma forma básica vamos adicionar isso aí mesmo, um sorrisinho à faixa do personagem. Dimensionando aqui para caber. E feito o nosso personagem utilizando a ferramenta forma. Daqui pra frente, muitos desenhos mais complexos serão feitos basicamente 100% por essa forma. O domínio dela é um pouquinho complicado de início, mas com bastante treino consegue-se automatizar a percepção de como utilizar esses pontos para fazer os desenhos. A questão é prática. E na próxima videoaula nós iniciaremos o preenchimento, as maneiras de preencher nossos desenhos, daremos cor a eles, daremos um pouco mais de vida às nossas artes. E muito obrigado por assistirem mais essa videoaula e até a próxima.